Fala galera, estamos de volta com o nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre autofagia. Uma palavra diferente, talvez muitos de vocês não conheçam, mas espero que ao final deste vídeo você possa entender e, além de entender, que você adote essa prática que tem crescido cada vez mais. Então vamos lá. Você sabe o que é a autofagia? E hoje nós vamos falar por que ela está bombando e como que essa prática está ficando cada vez mais comum. Aí, acredite ou não, até a Bíblia já mandava umas dicas sobre a autofagia. Eu vou te explicar mais um pouquinho e você vai entender o que a Bíblia tem a ver com a autofagia. Antes disso, uma breve explicação sobre a autofagia. A autofagia, eu não vou estender muito na área científica, mas para você entender, ela foi um marco histórico na ciência, tanto que o cientista que descobriu, o Yoshinori Sumi, ele foi premiado com um Nobel. Depois de muitos estudos, ele e a equipe dele, eles conseguiram identificar e descrever esse processo celular de autodegradação e reciclagem. Eles observaram como as células são capazes de se adaptar e sobreviver durante períodos de escassez de nutrientes, ativando a tal da autofagia para digerir seus próprios componentes e obter energia. Essa descoberta revolucionou a nossa compreensão sobre como as células se renovam e se adaptam, abrindo um caminho para avanços futuros no tratamento de doenças e envelhecimento. Então vamos lá, vou contar um pouquinho mais de uma maneira menos científica e mais descontraída. A autofagia é quando o nosso corpo faz uma faxina interna, tipo uma limpeza total das células. É tipo aquela playlist de verão, quando a gente tira todas as músicas ruins e só deixa as vibes positivas. A gente se livra de proteínas danificadas e recicla os componentes que estão atrapalhando o nosso desempenho. É como um detox no corpo. O jejum, ele é a chave da autofagia. Você já deve ter ouvido falar do jejum intermitente, né? Pois é. A autofagia ela é acionada quando a gente fica sem comer por um tempinho. Imagina só, é como se o nosso corpo entrasse em um modo turbo de limpeza. Quando a gente jejua, o nosso organismo ele é forçado a buscar energias em outras fontes. E é aí que a autofagia entra em ação. Ela é uma maneira inteligente do corpo de se regenerar e deixar tudo funcionando direitinho. E o que a Bíblia tem a ver com isso? Tudo. Se você já leu a Bíblia ou se você não leu a Bíblia, eu vou te falar que lá na Bíblia já vem escrito que o jejum é importante. Se não me engano, no livro de Mateus, tem uma parte que eu vou usar só um trechinho e você vai entender. A gente abre aspas aqui e fala assim: quando jejuarem. Jesus, quando ele fala assim, quando jejuarem, ele nos dá a entender que isso é algo que faz parte da nossa rotina. Imagina que ele poderia estar dizendo, e quando você comer, e quando você dormir, e quando você estudar, e quando jejuarem. Essa é a mensagem que nos leva a entender que o jejum ele tem que estar entronizado na nossa vida. Olha só, os antigos já sabiam da importância dessa prática lá atrás. É um conhecimento milenar que está voltando com tudo nessa era digital. Bom, agora que você já sabe mais ou menos o que é a autofagia,
vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o porquê que é importante a gente jejuar. A primeira razão pela qual eu acredito que é importante que o jejum faça parte da nossa vida é essa desintoxicação que acontece quando a gente faz o jejum intermitente. Quando você se abstém de comida por um longo período e permite que a autofagia dê início, que ela comece, que ela atue no seu corpo, você está se permitindo que você possa passar por esse processo de desintoxicação. Por que eu falo desintoxicação? Bom, é simples. Nos dias de hoje, cada vez mais, nós temos consumido coisas que não são comidas de verdade, que não são alimentos de verdade. São apenas produtos que foram produzidos em laboratórios e vendidos em supermercados, padarias e etc. Então, ainda que você se expõe a esse tipo de alimento, a esse tipo de coisa, permita-se então que o seu corpo se autodesintoxique. Fique um tempo sem comer, faça esse jejum, cuide do seu corpo, deixa o seu próprio corpo fazer essa desintoxicação. Então essa, para mim, é uma das razões principais pela qual eu pratico o jejum intermitente e incentivo as pessoas a praticarem também o jejum intermitente. Lembrando que ao ficar sem comer durante horas é quando o processo de autofagia acontece no seu corpo. É quando essa limpeza ela é acionada e as células boas comem as ruins. Vamos falar assim para ficar de fácil entendimento. Uma outra razão pela qual eu também gosto de fazer o jejum é para o controle da mente. Eu uso o jejum para melhorar o controle da mente. E quando eu falo controle da mente, eu englobo aqui o controle das emoções. Então, se você, assim como eu, tinha há um tempo atrás as emoções totalmente desequilibradas e descontroladas, faça um teste, faça o jejum. É interessante quando você percebe que quando você se expõe ao jejum, logo ali você percebe que quem está no controle da sua vida, ou quem tem estado no controle da sua vida, de fato não era você. Porque se fosse você, fazer um simples jejum não seria tão difícil. Então, eu faço o jejum para me colocar na posição de governo da minha vida e estabelecer e mostrar para mim mesma que quem está no governo sou eu. Não são os meus desejos, não são as minhas vontades. Eu vi um rapaz comentando a respeito desse assunto, eu achei muito interessante. Ele disse assim: se eu faço apenas o que eu quero, eu não sou livre, mas eu sou escravo do desejo, porque a verdadeira liberdade, ela está na autonomia de poder escolher fazer aquilo que eu não quero fazer. Se você faz apenas aquilo que você quer, você é um escravo do desejo. Então, quando você tem autonomia para fazer o que você quer e o que você não quer, aí sim você é de fato livre. E muitas vezes a gente se pega nessa prisão onde a gente não tem controle sobre a nossa mente e a gente só faz aquilo que a gente quer. Trazendo para o jejum, a gente só come aquilo que a gente quer. Então, não comer e comer o que você não quer, quando eu digo comer o que você não quer, muitas pessoas não gostam de comer legumes, frutas, verduras, etc. Eu falo disso, essa autonomia de não comer e de comer, isso resume a liberdade. As duas razões pelas quais eu gosto de fazer o jejum são essa: pela desintoxicação do meu organismo e pelo controle da minha mente. Bom, espero que você tenha gostado do que eu compartilhei aqui com vocês e eu te convido
a fazer sim esse teste, faça um jejum. Faça um jejum, estabeleça suas metas, os seus objetivos e compartilha com a gente quais foram os seus resultados. Bom, por hoje é só. Até a próxima e um grande abraço.